Seja muito bem-vindo a mais um podcast Pessoas que Inspiram e se inspiram. Esse movimento que eu trago com tanto amor, tanto carinho, convidados para poder falar de temáticas que com certeza vai conversar muito com você. Momento em que você possa estar vivendo ou talvez até pense em alguém que possa fazer muito sentido na sua vida. Então, se conecta com a gente aqui porque eu estou trazendo uma convidada fantástica, uma pessoa que ilumina, que brilha, que traz uma força na sua voz, no seu ensinamento, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer alguns anos atrás, porque a gente não fala idade, a gente não fala tempo, a gente fala algum tempinho, alguns verões atrás, porque vocês sabem que eu já estou passando a curva dos 50, então a gente já começa a olhar isso diferente, né? Trazendo mais vida, curtindo essa vida e celebrando cada pessoa que passa por esta jornada. Essa pessoa é a Débora, mais conhecida como a Débora da Apoteca, aqui de Campo Bom, diretora de uma farmácia que traz essência na sua trajetória, nos seus propósitos, no seu aprendizado. A Débora é uma pessoa que um dia começamos a fazer um trabalho conjunto, que me chamou lá, e parece que já faz tanto tempo que a gente se conhece, trocando ideias, tendo algumas sinergias, aprendendo uma com a outra, mas eu confesso, Débora, tu vai falar agora, mas eu aprendo mais contigo, amiga, tu me faz rever tantas coisas, e isto é o que eu quero, nesse momento, poder proporcionar para a nossa audiência essas reflexões, dentro de uma temática que é construir resultados, porque a tua trajetória é construindo resultados, sem se perder da essência, a essência humana que tu traz, nas tuas palavras, naquilo que tu entrega, na saúde, que é uma das tuas bandeiras. E aí eu quero te passar essa palavra para que tu possa nos inspirar, para que tu possa realmente dizer quem você é, quem você se tornou. Débora, te apresente para nós. Então, Karina, com certeza, é uma grande honra estar aqui contigo. E nós temos alguma coisa que nos conecta, que é gostar de gente. Eu acho que, na verdade, a gente às vezes não para pensar sobre isso, mas é o gostar de gente que faz com que a gente impulsione todo dia para levantar da cama, para ajudar essa gente na sua saúde, física ou mental. É ajudar essa gente que trabalha conosco no seu desenvolvimento pessoal. Porque quando a gente tem uma profissão, a minha é farmacêutica, quando a gente tem um negócio, e a gente precisa ter alguma coisa que é um propósito de vida. Independente da profissão, independente do propósito que a gente tem, que é gostar de gente. E esse gostar de gente faz com que a gente saia, inclusive do nosso negócio, para ir ajudar a comunidade aonde a gente está, onde a nossa família está. Porque somos todos interligados. O tal do emaranhamento quântico é real. E é nesse momento agora que eu estou levando o meu desenvolvimento. Entender como é que nós nos conectamos com todos. Com todos. Com todos. E isso é uma coisa muito interessante. E o que talvez seria importante a gente falar, já que nós estamos aqui para inspirar outras pessoas? É realmente procurarmos dentro de nós aquilo que faz com que nós tenhamos vontade de levantar de manhã. E não assim, eu preciso dormir mais um pouquinho. Não, hoje eu preciso levantar porque eu tenho muitas coisas para fazer. Hoje eu preciso levantar porque eu estou aqui disponível para as coisas que eu tenho para fazer. E muitas vezes nós levantamos de manhã sem ter uma agenda definida. Mas ela se ajeita durante o dia porque a gente se colocou à disposição do ser maior para fazer aquilo que era necessário. A minha própria agenda de hoje, ela tinha algumas coisas a serem executadas e o nosso podcast agora. Quando eu me dei conta, nossa, já é o horário de fazer o pod, eu me dei conta quantas coisas eu fiz que não estava na agenda.
Então é isso. E todas elas foram muito bem realizadas. Por quê? Porque a gente levanta com esse propósito. E se é uma dica que eu tenho para dar, quando a gente começa a se acordar de manhãzinha, né? Começa dando aquele, tô trocando de estado, coloque-se à disposição para fazer tudo aquilo que vai ser necessário fazer naquele dia. Porque tudo que vai vir para ti, tu será capaz. E aí a gente tem aquela máxima, né, que tu aprende todo dia. Ninguém leva a cruz mais pesada do que pode. Mas quando a gente fala de cruz, parece que é uma coisa... não, peraí, isso é pesado, isso é difícil. Não, a gente tem que fazer diferente, trocando aquela frase que a gente aprendeu a escutar, que a gente escutava pai, mãe, vó e todos os nossos antepassados, aos quais a gente precisa fazer reverência. Mas trocar, né? Isso, que eu seja capaz de fazer todas as coisas que para mim for delegada hoje e viver o presente, o A gente só tem agora. o hoje, né, Débora? Exatamente isso. E se porventura tu chegou no final do dia e todas aquelas coisas que eram para te fazer, tu por qualquer motivo não conseguiu, sem levar culpa, que seja para amanhã. Porque às vezes a gente faz a nossa agenda na mão ali, né? Isso, aquilo, aquele outro, ou na própria cabeça, cada um tem o seu processo. E aquilo eu não consegui fazer porque entraram outras que o universo nos encaminhou. Então, ele faz essa nossa agenda funcionar melhor. E estar pronta para saber que não é exatamente a minha vontade, não. Mas a minha vontade está à disposição do ser maior. E aí a gente não leva culpa, porque talvez o que eu não consegui fazer hoje não era para fazer hoje. Talvez aquilo ainda precisa amadurecer mais um pouquinho para que eu possa, assim, realizar aquilo. Mas é óbvio, esse não conseguir fazer hoje não pode ser porque eu tive preguiça. Aí não, né? Aí muda o papo. Não vou fazer vitimização, porque... né, Débora? Muitos acabam se vitimizando, pegando o chicote, usando como bengala para não fazer. Não. É estar disponível. Estar presente no hoje e no agora. Porque o presente é porque presente, né? É agora. E quem é que não gosta de receber um presente? Todos nós gostamos. Então, a própria palavra já está dizendo isso. É agora, eu tenho que estar focado no que eu estou fazendo agora. Se outras coisas estão acontecendo ao meu redor, deixe elas acontecer. Agora é o que eu estou vendo, porque talvez esses acontecimentos vão me ajudar para resolver outras coisas necessárias. E por mais... Hoje eu estou bem tranquila em dizer isso. Por mais que a gente estude, a gente se esforce, todas essas coisas que muitas pessoas fazem. E se tu tá na década de 50, eu já tô na década de 60. E, vamos dizer assim, a era platinada, que está toda hora sendo falado aí. A era platinada está no seu presente, não está lá atrás, no passado. Eu fui, eu fiz. Não, isso aí já passou. É o que me sustenta para eu estar no meu presente, pensando, sim, no meu futuro. Mas não só focada. Tudo que eu fizer hoje vai replicar lá. E eu ainda tenho muito futuro pela frente. Então, são coisas assim que eu venho pensando e cada vez mais entendendo isso, né? Há pouco mesmo a gente estava conversando, eu e meu marido, porque nós fizemos um pacto entre nós dois. Vamos chegar aos 120 juntos e ativos. Que maravilha! Porque, na verdade, tudo que a gente faz, ele tem que ser focado no nosso desenvolvimento e dividido. Porque tudo aquilo que eu guardar para mim é igual o livro na prateleira
não é que está só empoeirando. sobre nós, é todo o entorno emaranhado quântico que você trouxe, né? A inteireza do ser dentro da natureza desse ecossistema, podemos dizer assim. Tudo se conecta. Exatamente. Tudo se conecta. E é um processo que eu acho fantástico quando a gente conversa, que a gente fala da psique, que a gente fala desse mental, desse exercício constante, e ao mesmo tempo o corpo de dentro para fora também sendo cuidado para dar sustentação, estrutura para a jornada. Exatamente. E aí entra a farmácia muito conectada com tudo isto. Então, Débora, me fala um pouco também dessa conexão, porque a gente está falando desse mental legal. E aí, como que entra essa farmácia junto, trazendo essas percepções do que o mundo está trazendo dentro desse emaranhado quântico? E isso é uma coisa muito engraçada, porque desde o momento... E aí eu digo assim, ó, eu penso às vezes que eu sou teleguiada. Hoje eu tenho certeza. Não sei quem é que me faz o direcionamento. Isso eu não sei, né? Porque desde o momento que eu decidi fazer esta faculdade de farmácia, digamos assim, aí nós vamos dizer, ó, quase 50 anos atrás, né? Aonde naquele momento, se a gente fala hoje, isso parece uma coisa que não, assim, não existiu. Mas, teoricamente, na minha família, eu não poderia ir estudar na capital. Como uma moça vai estudar na capital? Vai se perder lá? Esse era o medo do processo, né? Do processo da família. E aí, na época, eu estudava na Fundação Evangélica e já sabia que eles não iam me deixar. E como é que eu ia fazer para conseguir isso aí? Na época, na Fundação Evangélica, a gente tinha aula de manhã e de tarde. Terminava a aula da manhã, que eram as aulas mais, digamos assim, do ensino mesmo, né? Matemática, português, física, essas coisas aí. E eu fugia da escola por um caminho que ninguém me encontrasse. Ia a pé para a rodoviária. Isso lá levava mais uns 45 minutos, digamos assim, para pegar o ônibus, ir a Porto Alegre, fazer no final de novembro o cursinho que a gente chamava desesperador para poder entrar na Federal. E ali eu ia. Mentirinha branca em casa. Não, estou fazendo os estudos para passar no vestibular. Só não dizia onde. Por isso que era meia verdade, né? Meia verdade. E estava tudo certo. E quando chegou o momento de fazer a inscrição, eu disse, mas eu podia tentar, né? Tentar tu pode. E é outra coisa. Tá, então me dá o dinheiro para eu fazer isso aí, porque eu já estava gastando todas as minhas economias do ano inteiro, pagando esse cursinho e pagando as passagens e pagando uma salada de fruta que era meu almoço. E deu. Não tinha tudo tempo. Que sobrasse já tinha caminho. Não tinha tempo, não tinha dinheiro, não produzia dinheiro, né? Então, consegui resolver isso e passei muito bem passado no vestibular. Eu passei para a farmácia, mas a minha média harmônica, na época, ela dava para a faculdade de medicina. E aí eles ficaram muito felizes. E daí foi o momento que eu disse, mas eu também já tenho um lugar aonde ficar lá, porque eu já tinha procurado um espaço aonde eu poderia ficar lá, que eles poderiam me deixar, que era um pensionato de irmãs católicas. Então, eu estaria cuidada. E aí, como aquilo foi muito surpreendente, eles, então, foram olhar o lugar, conversar com as irmãs, verificar como funcionava, que hora eu tinha que entrar, que hora eu tinha que sair. E ganhei a autorização de fazer a faculdade. E aí, sim, fiz toda a faculdade. E aí foi uma coisa muito engraçada, né, Karina? Por isso que eu disse que, às vezes, a gente é teleguiada. Porque eu decidi fazer essa faculdade, tipo assim, um mês antes de fazer a inscrição no vestibular, porque eu já tinha passado por arquitetura, já tinha passado por pediatria, já tinha passado por odontologia, e caí na farmácia. Que esquisito isso. Ok, tá bem. Entrando ali,
também ficou uma coisa muito esquisita, porque cada vez que eu estudava os medicamentos, eu olhava para aquilo e dizia, cara, isso aqui vai me ajudar numa coisa, mas quantos efeitos colaterais eu vou ter disso? E depois que eu usar esse medicamento, eu vou ter que talvez usar outro para corrigir toda a bagunça que esse aqui fez. Não fazia, não era lógico na minha cabeça isso. Os medicamentos químicos não eram lógicos. Então, às vezes, eu tinha uma pequena dor de cabeça que eu poderia estar aliviando, porque eu estudei muito fitoterápicos, eu estudei muito homeopatia concomitante, que essas coisas faziam mais sentido para mim, que eu conseguia males pequenos resolver por esse caminho, né? Do que ficar tomando anti-inflamatórios que vão estragar o meu estômago, depois que o meu estômago está estragado, eu não vou absorver mais as vitaminas, os nutrientes que realmente fazem parte do meu corpo. Então, aquilo começou a, tipo, como se diz, me dar um nó nas tripas, né? Não está fazendo sentido para mim isso. Mas era isso que a gente aprendia. Então, sim, eu aprendi esses lados. Haviam cadeiras que eram facultativas, tipo a homeopatia era facultativa, que eu fazia. Tudo que era facultativo, que não era obrigatório, já que eu estava lá, vou ocupar o meu tempo com coisas que vão fazer o meu crescimento. Então, eu fazia tudo e também, nos meus horários vagos, ajudava os professores a fazer medicamentos, porque a URGS tem, né, o laboratório que é dentro da faculdade de farmácia. Então, no meu horário vago, eu estava lá, fuxicando, vendo, ajudando, e isso fez com que, quando eu me formei e fui a oradora da turma, e aí é uma coisa engraçada, que quando passa o tempo, tu percebe. Quando eu preparei o meu discurso, eu precisei apresentar ele na reitoria. Ok, e na época não me fez sentido aquilo, porque eu não estava querendo falar nada contra ninguém. Eu só estava falando da grandeza que eu achava que ia ser a minha profissão. Passando-se o tempo, eu descobri que eles olhavam isso porque tinha todo um envolvimento político ali nesses negócios. Mas, na época, eu não sabia sobre isso. Não sabia. E foi tudo muito tranquilo. Tudo que eu escrevi foi possível falar, não ataquei ninguém, elevei meus professores, a importância que aquilo ia ser para as pessoas e a importância que seria para nós, alunos, que agora estaríamos recebendo o nosso canudo, de nossa responsabilidade com as pessoas. E na época eu falava só em pessoas. Hoje eu falo em pessoas e animais que convivem conosco, né? Então as coisas foram andando. E o que aconteceu dessa brincadeira? Pela minha disponibilidade na época de ajudar os professores, sem querer nada em troca, na época, né? Eu queria só aprender. Quando eu abri a farmácia, eles me emprestaram, nas férias, alguns equipamentos da universidade, que eu trouxe para casa e montei a farmácia. Então, eu me formei em junho, em julho, eu abri a farmácia com as coisas feitas a partir dos equipamentos que eles me emprestaram lá. Hoje nem se pode falar um treco desse aí, porque não ia acontecer. Faz tantos anos, né? Não ia acontecer. Exato. Enquanto eu estava lá estudando, eu também estava fazendo estágios voluntários, que hoje também uma empresa não pode oportunizar isso para um aluno. Eu estava fazendo estágios voluntários em todas as áreas que um farmacêutico poderia atuar. Então, sim, eu saí lá com a certeza de que eu poderia abrir a minha farmácia, porque junto do estudo eu também trabalhei gratuitamente. Em alguns lugares ganhava um sanduba, às 10 horas que eu guardava para o meu almoço, tudo no dinheiro, cuidando daquilo ali. Porque o que me sobrava de grana, eu comprava livros. Na época não tinha computador, nem internet, muito menos Google, muito menos IA, que hoje tu falar que as pessoas estão usando livro, às vezes vão dizer, não, mas tu está usando livro? Sim, eu ainda uso livros. Então, foi uma coisa assim que hoje eu olho para trás e digo, cara, as pessoas de hoje não têm mais a oportunidade que eu tive de trabalhar em vários lugares voluntariamente, escutando e aprendendo com as pessoas que sabiam muito mais que eu na época.
Hoje tu não pode. Qual é a empresa que vai deixar uma tarde para um estudante vir lá e ficar aprendendo? Tu não pode fazer isso, porque a nossa lei do trabalho, a trabalhista, né? Depois vem. Então, o nosso entorno não facilita tudo que eu pude fazer. Mas é assim mesmo, né? Vamos voltar para o presente. Então, abrimos a farmácia com o capital do meu marido, né? Na época, ele investiu em mim, acreditou que talvez essa maluquinha aqui que estava querendo ir para São Paulo fazer estágio lá, e eu chamei ela para noivar, para não me fugir. Não perder de vista, porque era um não potencial. Perder. E aí, com o capital dele, a gente montou a nossa farmacinha pequena, com móveis que nós tínhamos das nossas famílias, que não estavam usando, a recepção nova, mas lá dentro com coisas que a gente tinha. Os amigos nos ajudaram a pintar, a transportar. Então, ali foi a abertura de uma farmácia comunitária, todo mundo ajudando e acreditando que aquilo ia dar certo, uma coisa que ninguém sabia o que era. Então, o que tu vai fazer? Olha, eu vou fazer medicamentos e fórmulas. Tá, mas como é que tu vai fazer isso? Deixa para mim. Pô, a farmácia era assim, né? Onde é que se fazia medicamentos, cremes, e nós começamos fazendo homeopatia e dermatologia. Isso que a gente começou a fazer. Com a crise, e aí é o que a gente diz, nada de ficar xingando nada. Com a crise que aconteceu, com o congelamento, os laboratórios, a grande indústria resolveu não fazer mais determinados produtos porque não poderia aumentar o preço. Quem é que vai ajudar o país nesse momento? Começaram, então, o estímulo para as manipulações, para que começássemos a fazer medicamentos. E aí, além de shampoo, creme, loção, homeopatias, passamos a fazer cápsulas, por causa da crise, por causa do externo. Então, a gente precisa se adaptar ao externo. Nós e não gerou mexemos... uma oportunidade, né, Débora? E se viu uma oportunidade também. Isso mesmo. E a partir daí, as farmácias alavancaram. E passamos a ocupar as farmácias de manipulação do país inteiro em torno de uns 8% do mercado. Passa-se aquele período de congelamento, a indústria olha para nós e diz, chega, vocês não mais agora no mercado, acabou. Aí começam a vir legislações mais rigorosas para nós, pela Anvisa, que é a autarquia que nos controla, que nos regula, que passa as normas. E dentro dessas normas, vinha uma que era cerceamento de mercado que a indústria colocou. Por exemplo, um medicamento bem básico que a gente usou muito, o omeprazol, que as pessoas usam muito isso, e que se a gente for olhar na literatura técnica, tu usa o omeprazol no máximo 3 meses, e as pessoas usam anos sem parar. Uma vida, eu conheço pessoas que usam isso como uma vida. 3 meses ele tem efeito bom, a partir dali ele começa a fazer um efeito deletério, porque ele impede de tu absorver aquelas coisas boas que tu tá comendo. Tu escolheu tua verdura orgânica, tu tá mastigando, fazendo a técnica da mastigação, tu tem mais de 40 anos, que normalmente é quem usa isso, e aí tu faz todas aquelas cozinhas só com coisas adequadas, com panelas adequadas, e tu vai ver e o teu corpo não está absorvendo aqueles nutrientes que são os essenciais. Por causa de quem? Do omeprazol. Ah, mas se eu não tomar, eu passo mal. Não, mas existem técnicas para tu tirar esse omeprazol do teu caminho, organizar o teu estômago e realmente poder absorver o teu alimento. Porque é o alimento que vai fazer com que o teu corpo funcione bem. Agora nós estamos falando da matéria, né? Matéria. Não estou falando nem de emoções, nem de alma, nada. Estamos falando de matéria. Todo mundo está junto. Tudo é um equilíbrio. Ok, mas voltando para o período. Então, o que acontece? Tu vai poder fazer aquilo que o mercado não oferece.
Então, o omeprazol 20 miligramas tu não pode fazer. Tu pode fazer 19, pode fazer 21. Tá, mas não estou entendendo. A Anvisa não regula a capacidade técnica de cada um? Porque ela está regulando o mercado. Aí a gente sabe por quê, né? Não vamos entrar também nisso aí. Mas o que fazer contra isso? Aí, num desespero, em 2005, quando vinha essa legislação para cá, num desespero, sem saber que era impossível, fui lá e fiz. Nos organizamos por aqui e saímos daqui mais ou menos com uns 12 farmacêuticos e fomos a Brasília, capitaneados pelo deputado Júlio Redecker, na época. E fizemos todo um trabalho lá na Câmara de Deputados, aonde ele organizou. Nós apenas fomos nos gabinetes que ele encaminhou, que seriam os gabinetes importantes, fomos na secretaria, lá não é secretaria, lá é Ministério da Saúde, e aquilo foi uma experiência extremamente válida para compreender como funciona uma parte desse mundo político, que também é necessário. A partir daquele momento, eu parei de ficar xingando os políticos, porque a gente para aqui e diz, político é tudo isso, é tudo aquilo, é tudo aquele outro. Não, eles são necessários. E o que a gente percebeu ali? Que nós fomos da extrema-direita à extrema-esquerda conversando alguma coisa importante para o país e conseguimos reverter uma situação que acabaria com as manipulações. Então, ali eu percebi que tu tomar, às vezes, um partido muito ideológico não é por esse caminho. É importante tu ver quem são as pessoas e o que elas estão fazendo pelas pessoas. Esse é um caminho que te leva a ter um raciocínio melhor. É claro que eu vou olhar todo o contexto, mas parar de xingar pessoas. Eu acho que esse xingamento é uma coisa que dá um negativo muito forte. Não estou gostando de determinadas atitudes de determinadas pessoas. Ok, mas esta mesma pessoa que eu não estou gostando destas atitudes, também tem muitas atitudes que eu apoio. Então, a gente precisa dizer isto. O que eu apoio? Que atitudes eu apoio? Para que essas pessoas também enxerguem o que nós, a grande massa, queremos. É fácil? Não. Por isso que eu disse. Movidos por um propósito, movidos por uma essência e uma convicção. A gente se conecta àqueles que precisamos, focando o que precisa, e não brigando com aquilo que não vai somar, que talvez só vá subtrair, né? Subtrair. Então, o quanto isso para vocês foi importante e começou a fazer mais sentido na prática. Estando lá na busca do que era necessário. Gente. E a partir daí, quando a gente começa a não classificar pessoas e sim as suas atitudes, porque isso sim é importante, eu mesmo, quando me olho no espelho, não enxergo que eu só tenho atitudes boas. Fazendo uma reflexão, eu percebo, poxa, mas essa tua atitude não foi interessante nesse momento. A forma como tu falou com aquela pessoa não foi interessante. Deveria ter feito de outra forma. E a partir daí tentar fazer de outra forma. Este é o crescimento. Só cresce quem tem alguma coisa ainda a crescer. Isso só vai saber que tu tem alguma coisa ainda a crescer quando tu te dá conta, sem subir no salto, que sim, nós estamos aqui neste momento, nessa vida, para crescimento. Então, a gente precisa sempre escutar pessoas de todos os tipos. De todos os tipos. Não existe aquela que sabe tudo. Não existe. Então, assim, a gente foi trabalhando e eu disse, isso foi a coisa que mais mexeu comigo quando depois passou tudo. E hoje eu ainda tenho multas para pagar de 2005. Fazem 21 anos. Daquela época. Daquela época. Então, assim, são coisas que a gente olha e isso não está certo. Não poderia ser dessa forma. Mas só criticar não adianta. Como eu consigo mudar isto? Né? Então, o que acontece dentro, voltando agora para a apoteca de novo, né?
O que a gente tem como caminho na Apoteca? A gente tem como caminho o equilíbrio da pessoa. E muitas vezes o equilíbrio da pessoa vem do equilíbrio do seu animal. Por isso que a gente mudou o pensamento, porque entendemos o todo. E muitas vezes, assim, o que se fala muito nas empresas? Teve um momento que inovação era a palavra que mais estava na minha cabeça. Preciso inovar, preciso inovar, preciso inovar. Mas o que exatamente é inovação? Então, inovação era trazer coisas novas que as pessoas não conhecem. Inovação é trazer coisas novas que as pessoas não conhecem. Aprendi que não é isso. Porque tu trazer coisas novas que as pessoas não conhecem, tu precisa fazer um esforço muito grande para que elas conheçam. E quem tem empresa precisa, o esforço é no investimento. Tu precisa fazer um investimento muito grande para aquelas pessoas. E por que eu estou falando sobre isso? Nós fomos uma das primeiras farmácias que trouxe os produtos orgânicos com outro preço, que as pessoas não estavam dispostas a pagar, porque não entendiam a importância daquilo. Hoje nós estamos pensando em inovação, é o quê? É trazer coisas que vão fazer a diferença na vida das pessoas, modificando nossos processos, adequando valores que as pessoas podem pagar, agilizando o nosso processo, limpando os nossos produtos, introduzindo lentamente os orgânicos aí, os verdes, os que trazem a sustentabilidade, num processo onde o consumidor está disposto a pagar. Então, tu precisa trabalhar com o mercado, com as inovações que o mercado propõe, dentro de um valor que seja possível na tua comunidade. O que a tua comunidade consegue pagar? Porque senão tu acaba indo naquele consumo enlouquecido, que as pessoas fazem qualquer coisa para comprar, se endividam e depois têm depressão porque não conseguem pagar. Só um pouquinho. É isso que eu quero? Não. E, Débora, muitas vezes, elas, pelo desespero da resposta rápida, da formulação rápida, da fórmula mágica, acabam fazendo investimentos e veem que não dá o resultado que gostaria, ou não tem a paciência de entender que é um processo que o teu corpo passa, que vai, e isso serve para tudo na nossa vida, né? Que a gente acaba muitas vezes achando que não funciona, ou não sou capaz, não é para mim, e vai lá e se endivida de novo na busca daquilo que no primeiro momento pode ser a salvação. Eu posso trazer um exemplo meu. Eu sou até suspeita porque eu sou cliente da Apoteca, né? Então, já de muito tempo, as pessoas às vezes olham para mim, nossa, tu tem o lúpus, tu tem fibromialgia, tu tem trombofilia, tu tem dermatite, tem uma série de questões, alopécias, e aí me perguntam como que tu faz tudo isso, e foi falando e eu me dei conta, eu tive que mudar minha mentalidade de uns anos para cá, entender como que eu precisava trabalhar de dentro para fora, a minha cabeça, como eu estava ingerindo esses produtos dentro do meu corpo, entendendo o que eles provocavam. Muitas vezes não é sair dando tiro para tudo que é lado, mas é entendendo que nesse momento o meu corpo estava me dando sinais e podendo encontrar da forma mais natural, que talvez vai levar mais tempo, mas lá na frente vai ter um resultado muito melhor. Hoje eu estou Qual é o tempo? Por causa disso. Qual é o tempo, né? Então, Exato. falando em tempo, nesse período todo aí que aconteceu, todas essas transformações, eu tinha um sonho e ele acabou sendo realizado. E quando eu vi, meu Deus, eu tô aqui. Eu fui fazer uma pós-graduação com o Dr. Laír Ribeiro de Medicina Integrativa. Conceitos que eu já estudava há mais de 30 anos, vitaminas e minerais. Há mais de 30 anos eu estudava as grandes personalidades que existiam na época, todos foram meus conhecidos e eu tinha o telefone deles no meu. Mas o que aconteceu quando eu sentei lá e comecei a ver isso? Nessa pós que ele fez, ele começou, que eu fiz com ele linkava
várias técnicas que eu usava. Eu disse, cara, eu faço isso, eu só não tinha feito esse link. Uhum. E a partir dali, a gente começou a usar tudo integrado, e é isso que a medicina integrativa é. A medicina integrativa, ela integra o paciente e o profissional da saúde. Porque o profissional da saúde não vai fazer nada se o paciente não fizer também a parte dele. Perfeito. E é exatamente que eu tive que fazer uma reeducação em várias áreas da minha vida para poder integrar isso fazer sentido. Exato. Então é isso que começa a fazer a grande mudança em todo o pensamento da Apoteca, que vem isso já há uns 5 anos, fazendo essa ligação entre corpo, matéria, mente e espírito, que tu precisa alinhar tudo. E tu consegue ir alinhando isso nas pessoas através das várias técnicas que a gente faz lá. E o mais interessante, muitas técnicas que vieram lá de 1800. Então, mas qual é a inovação tu buscar uma técnica de 1800? A inovação é que ela funcionava lá e funciona aqui também. É trazer ela de volta. Inovação não é só futuro, é ver aquilo que já aconteceu, que funcionou e atualizar. E é isso que a gente faz hoje. Nós fazemos, Karina, atendimento de pessoas no horário da tarde. Eu me programei para fazer somente um. Às vezes eu faço 3. E é isso. 3 por dia. Eu disse, cara, não era isso que eu programei, mas é isso que eu disse. Eu estou aqui para fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, hoje, nós, como farmacêuticas, conseguimos ajudar o tratamento da doença, melhorando a saúde da pessoa. Mas isso aqui parece que é ambíguo. Não. Se nós formos pensar que um tratamento de câncer, que é uma doença, machuca muito todas as outras células boas do organismo, faz sentido eu cuidar dessas células boas. Porque o tratamento do câncer, ele é um tiroteio que precisa ser feito. Mas eu posso proteger essas boas? Sim. E aí, normalmente, eu uso um símbolo. Aqui é a doença, que é um médico que trata, eu não sei mexer nisso daqui. Mas eu posso ajudar a cuidar da saúde da pessoa para que o tratamento médico da doença seja mais efetivo. E hoje é o que nós estamos fazendo lá na Apoteca. E isso dá uma satisfação muito grande, porque as pessoas conseguem chegar no resultado mais rápido, juntando, integrando o tratamento médico com o tratamento de energia, de suplementos, de homeopatia, para fortalecer aquela parte que foi afetada e que precisa ser afetada, né? Porque tu precisa fazer o tratamento. Então, essa é a diferença que dá. E os resultados são extremamente satisfatórios. Fantásticos. E eu tenho acompanhado, escuto pessoas também. E tu é uma pessoa que inspira, que me inspira, que inspira outras pessoas e busca se inspirar em conhecimento de outros, honrando histórias, estudando o que aconteceu lá atrás, em várias outras épocas, para que a gente possa fazer esses paralelos. Porque, de alguma forma, como tu trouxe, lá funcionou. Que releitura eu posso fazer hoje para dar continuidade àqueles estudos e não ficarem perdidos no tempo? Porque ainda somos humanos falando para humanos. Então, isso é o crescer, evoluir. Se hoje a Débora tivesse que falar algum conselho para a Débora, lá do início, que tinha uma determinação, que tinha um desejo interno, que lutou contra tudo e todos para conseguir mostrar que valia a pena aquele sonho dela, sabendo que todos os perrengues que passou, qual era o conselho que hoje, a Débora de hoje, daria para aquela pessoa lá atrás? Para qualquer pessoa. O dinheiro deve ser o meio, não o fim. Infelizmente, ele corrompe, inclusive na minha área. Então, a gente precisa ter outro objetivo na vida, porque ele vem naturalmente para te ajudar a fazer esse objetivo.
E dessa forma também tu faz com que todas as pessoas que te ajudem também se beneficiem disso. Mas é muito importante a gente não colocar ele como o nosso principal objetivo de vida. Muito Usa bom. ele como meio, não como fim. Ele é uma consequência, ele vem. E a na gente minha vai vida, fazendo assim, de maneira mais feliz. ele teve uma importância muito grande, porque teve um tempo que eu odiei o número. Eu disse, que raiva, por que as pessoas precisam trabalhar por causa disso? Por que as pessoas precisam brigar por causa disso? Então foi bem complicado. Eu, inclusive, tive que me tratar psicologicamente, para entender que ele sim, ele deve existir e deve ser o meio para que nós alcancemos o nosso objetivo maior, e o meu é facilitar a vida das pessoas. Sem Né? esquecer quem somos, né? E o porquê estamos aqui. É onde a gente consegue transformar a vida das pessoas. Né? Saúde, ela é saúde física, mental, é tudo isso. Então, a gente precisa, sim, pensar sobre isso, né? E ver qual é o caminho. E pedir aqui para o ser maior, preciso de ajuda, me encaminha. Ilumina a minha frente, porque eu preciso, né, tomar uma decisão. Ai, Isso aí. Débora, que delícia poder conversar. Esse tempo voa muito rápido. Ficaria aqui mais uns 40 minutos, com certeza, conversando. Muito obrigada. E quem está nos assistindo, se fez sentido, chegou até aqui esse momento, lembrou de alguém, quer mandar o link desse podcast para alguém, mande, é agora, é o momento, não deixa passar. E Débora, aonde que a gente encontra a Apoteca? Como que a gente pode acessar a Apoteca? Então, a Apoteca pode ser acessada pelo site apotecacomk.com.br. E nossas lojas físicas estão em Campo Bom, a matriz, Novo Hamburgo e Sapiranga. E nós agora estamos montando o projeto Turistando Apoteca. O que é isso? É abrindo a farmácia para visitação, para que as pessoas possam olhar e ver como as coisas são feitas, ter uma noção. Porque um dos nossos pilares é confiança. E tu confia naquilo que tu viu, como que a coisa foi feita. Né? Esse projeto está em andamento e muito brevemente ele vai estar aberto novamente. Acabou fechando por causa da Covid, aquelas confusão que deram, mas a vida é isso. Aguarda, espera qual é o novo momento. E agora é o momento que a gente está fazendo isso, integrando outras áreas com a manipulação, que é o turismo. Outra paixão minha. Muito bom, Débora. E não deixa de ser uma inovação no próprio segmento. Né? Quando a gente abre tudo isto, a gente está abrindo para o novo. E sendo muitas vezes a pioneira, e tu foi a pioneira na tua história em vários momentos. Eu tenho muito orgulho de saber quem você é, de poder aprender contigo. E eu tenho certeza que quem nos escutou até aqui teve tantos insights. Então, você que está aí, pessoal, sabe onde encontrar a Apoteca? Recomenda. E se essa história fez sentido, leve para a sua vida esses aprendizados dessa pessoa incrível. Débora, muito obrigada por fazer parte desse podcast, de poder inspirar pessoas, abrir com tanta generosidade a tua história e poder, com certeza, impactar, tocar corações, almas, porque a gente acredita que às vezes é só um caminho tão cartesiano, um caminho que só aquele que existe, e tu abriu possibilidades. Muito obrigada. Importante, eu gostaria de salientar uma coisa: nós precisamos cada vez mais dar importância para a família. A nossa farmácia hoje tem as minhas duas filhas, as nossas, né? Nossas. O minha não existe mais. Nossas duas filhas farmacêuticas trabalhando conosco, levando um sonho que foi meu à frente. E isso é uma coisa extremamente importante, né, Karina? Qual é a nossa continuidade?
A gente precisa, sim, olhar para o futuro. Eu falei muito no presente, mas eu preciso olhar para o futuro. Eu preciso dar espaço para elas. Elas precisam entender a essência da empresa para seguir em frente. Então, assim, ó, família é uma coisa importantíssima na nossa vida. Dê atenção à sua. Que a gente cuide, seja ela qual for, e isso inclui os nossos bichinhos, nossos animais, porque nós também temos eles como seres importantes nesse ecossistema. Acho que você trouxe muito bem tudo isso. Muito obrigada, Débora, obrigada à nossa audiência, obrigada a quem está nos escutando aqui, fazendo participação e levando essa mensagem para outras pessoas. Bom, pessoal, acompanhe também a Provoco nas redes sociais, Provoco com K, provoco.com.br. Me siga nas redes sociais, a Karina Rebelo Hofstadter, que vai estar aqui nos nossos descritivos. É um grande prazer te ter junto com a gente. Um grande abraço e até o próximo. Pessoas que inspiram e se inspiram.